Bom dia, novamente, os irmãos e amigos aqui conosco. Nós estamos numa série de pregações chamada Nossa Fé, onde nós estamos examinando, refletindo juntos e aprendendo juntos acerca da fé cristã, através de alguns símbolos históricos que registram resumos dos ensinamentos bíblicos da nossa fé. Nós estamos no momento em que estamos examinando o credo apostólico, e desde a semana passada nós entramos no terceiro artigo desse credo, o artigo que se refere à pessoa e à obra do Espírito Santo. Então, o terceiro artigo do credo começa dizendo: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Então, o nosso assunto dessa manhã será, então, o que é a igreja? O que é a igreja? Através dos ensinos das Escrituras, tentaremos responder essa pergunta e tentaremos refletir um pouco sobre as implicações que esse conceito, que esse conhecimento do que é a igreja traz para cada um de nós. Eu quero começar, então, te convidando a abrir comigo o texto que será o nosso guia nessa manhã, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 13 até o verso 20. Evangelho de Mateus, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 13. Acho que já deu tempo de todos abrirem. Mateus 16, 13. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Até aí, vamos orar novamente. Feche seus olhos. Curve sua cabeça diante do nosso Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nós confessamos, Deus, que por ser Tua Palavra santa, a expressão do Teu Filho, nós não temos condições, Deus, de entendê-la, de compreendê-la propriamente, se não nos for dado por Ti mesmo, através da obra do Espírito Santo, Deus. Revela-te a Ti mesmo a nós nessa manhã, através desse texto, abençoa a exposição e a recepção do texto, Deus, para que nós sejamos transformados na medida que o Senhor planejou e determinou para nós nessa manhã, no nome de Cristo Jesus, oração da Tua igreja. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido, especialmente o verso 18, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, são versos bastante conhecidos. Nessa passagem, Jesus está em pleno ministério já. E ele, nesse ministério de pregação itinerante, ele chega na cidade de Cesareia de Filipe, na região de Cesareia de Filipe, e ele vai fazer uma pergunta aos seus discípulos. E é muito importante que você veja a dinâmica dessa pergunta, da resposta e da resposta de Pedro, para então a gente chegar ali no clímax dessa passagem, que é a declaração sobre a igreja e sobre Pedro. Essa passagem ela começa nos contando que Jesus pergunta aos discípulos: olha, quem os homens, as outras pessoas, nós estamos aqui, Jesus e os 12, esse grupo de dentro, mas quem os de fora dizem que eu sou? Quem eles dizem que é o Filho do Homem? E os discípulos relatam, então, todas as respostas que eles já tinham ouvido do povo relativo a essa pergunta. E todas essas respostas têm em comum o fato de estarem redondamente enganadas. Todas elas carregam em si alguma expectativa messiânica, mas fora daquele círculo ali dos discípulos de Jesus,
a gente vê que ninguém conseguiu, de fato, conhecer quem Jesus era, ou reconhecer em Jesus algo mais do que um mestre, ou do que alguém que poderia, no máximo, ser um bom profeta, um bom mestre da lei. Muito bem, os de fora, então, nós já sabemos que não sabem quem Jesus é. Então, a pergunta se volta para os de dentro, para esse círculo menor de pessoas que conviviam com Jesus, os seus discípulos. Jesus pergunta, então, tudo bem, de fora já entendi. Mas e vocês? Vocês aqui de dentro, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra. Então, veja, a pergunta foi feita aos 12, e Pedro, então, quando responde, de certa forma, responde em nome dos 12, e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro acerta em cheio. Vejam só, tu és o Cristo significa dizer tu és o Messias, né? Os irmãos já sabem, mas não custa repetir, né? Tu és o ungido, e essa palavra ungido é traduzida em grego pela palavra Christos e do hebraico Mashiach, né? Então é o Cristo e o Messias, é a mesma palavra em línguas diferentes. Então tu és o Messias. Os de fora, os outros homens, não tinham conseguido encaixar Jesus nas suas expectativas messiânicas. Mas Pedro acerta quem Jesus é. E Pedro acerta tanto que ele acerta até sem querer, parece, porque a segunda parte da sua declaração, né, tu és o Filho do Deus vivo, muito provavelmente, naquele ponto, por tudo que Jesus tinha ensinado até aquele momento e o entendimento que os discípulos tinham, Pedro ainda não tinha entendido completamente, muito provavelmente, a divindade de Jesus. Então, quando ele declara que Jesus é o Filho do Deus vivo, muito possivelmente essa declaração tem ligação com a primeira. É um título messiânico ainda, diz respeito a quem o Messias seria. Mas nós sabemos hoje, né, que Pedro ele acerta, sem querer, porque nessa frase ele está declarando também quem Jesus é em relação à Trindade, né, que ele era o Deus Filho, a pessoa do Filho encarnado, o Filho do Deus Pai, o Filho do Deus vivo. Então é uma resposta perfeita. É uma resposta perfeita e que provoca em Jesus um elogio, olha, uma felicitação, né? Olha, Pedro, olha Simão, filho de Jonas, né? Simão Bar-Jonas significa Simão, filho de Jonas ou filho de João. Você é bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Ou como está em outra tradução, na NVI, se não me engano, né? O homem natural não podia ter tido essa revelação, não podia ter tido esse conhecimento por si só. Carne e sangue é uma expressão que diz respeito ao homem natural, né? Não seria possível naturalmente você chegar a esse conhecimento. Então você é bem-aventurado, porque esse conhecimento te foi dado pelo meu Pai. Veja que interessante, então, meus irmãos. No início dessa passagem, a base do que vai acontecer para frente, a gente reconhece claramente dois grupos de pessoas, então. Um grupo dos de fora, que não sabem quem Jesus é, não conseguem reconhecer Cristo, o Filho do Deus vivo, e um grupo menor de pessoas, uma minoria, que conhece Jesus. Mas veja que essa minoria que conhece Jesus, eles não o conhecem porque são iluminados, porque tiveram acesso a mais informações. Eles conhecem a Cristo, o Filho do Deus vivo, porque esse conhecimento foi dado pelo próprio Deus. Deus escolheu se revelar, e quando ele escolhe se revelar, ele se escolhe se revelar na pessoa do Filho. Então veja como é interessante a dinâmica da revelação. Deus se revela na pessoa do Filho. Então, para se revelar aos homens, o que ele faz? Ele capacita a que os homens enxerguem o Filho. Então, de certa forma, o Pai revela o Filho, que revela o Pai. Então, como seria possível que Pedro, um filho de Jonas qualquer, pudesse ter tido esse conhecimento? Carne e sangue não pode chegar nesse conhecimento. Ele só chega nesse conhecimento porque Deus revela. Então, a gente tem dois grupos de pessoas delimitadas exatamente por esse conhecimento. Eles estão separados, existe um limite claro entre o grupo de dentro e os de fora, que é o conhecimento ou o reconhecimento de quem Jesus é, mas é um reconhecimento ou um conhecimento revelado. As pessoas que o detêm não podem arvorar qualquer mérito próprio, porque não teriam esse conhecimento a menos que tivessem revelado. E um outro ponto importantíssimo é que essas pessoas do círculo de dentro, elas têm esse conhecimento não somente cognitivamente,
Porque o conhecimento de Jesus, meus irmãos, não é simplesmente da esfera da cognição, não é acesso a uma informação, não é acesso a um fato que os torna diferentes ou separados do grupo de fora, em certa maneira. Porque se assim fosse, bastaria, né, que as pessoas que isso tivesse escrito num cartaz, os outros leriam, saberiam daquele fato, e pronto, estariam borradas as linhas, né, que dividem um grupo ou outro. Mas não, meus irmãos, esse conhecimento, ele é um conhecimento relacional, é um conhecimento de experiência. Conhecer a Cristo, ou como diz Paulo, antes ser por ele conhecido, é algo que não é simplesmente questão de cognição, mas é um conhecimento que muda aquele que o detém. Conhecer a Jesus significa ter um relacionamento com o Pai na pessoa do Filho. É conhecer a Deus através do seu mediador na pessoa do Filho. Então, desde já, a gente já consegue enxergar algumas coisas aqui. Tem esses dois grupos separados por esse conhecimento e já há, sobre o grupo que detém esse conhecimento, uma expectativa de que a sua vida seja, de alguma forma, diferente dos demais, uma vez que eles detêm esse conhecimento que não é um conhecimento cognitivo, mas um conhecimento que os transforma. Vamos seguir. Jesus fala para Pedro, então, olha, você é bem-aventurado, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue, mas meu Pai que te revelou, e aí ele vai fazer a declaração famosa, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Antes da gente explicar a segunda parte dessa frase, olha que interessante. Pedro faz uma declaração, uma confissão, em resposta a uma pergunta objetiva de Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Então Jesus perguntou para Pedro quem ele era. Quem Jesus era. E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas veja que Pedro não pergunta para Jesus quem Pedro é. Né? E eu sei, Jesus, quem você fala que eu sou? Mas mesmo assim, Jesus responde a Pedro, ou cumprimenta a Pedro, né? Dizendo exatamente isso. Olha, Simão, filho de Jonas, tu és Pedro. Então tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és Simão, ou tu és Pedro, filho de Jonas. Veja que interessante, de alguma forma, meus irmãos, isso sugere para nós que esse conhecimento, a revelação, a confissão que Pedro faz, não somente revela para Pedro quem Jesus é, mas revela para Pedro quem Pedro é. Esse grupo, separado dos demais, que recebe esse conhecimento, a revelação de Deus na pessoa de Cristo, ele atinge um conhecimento que não é meramente cognitivo, não somente de quem Jesus é, mas de quem ele mesmo é. Percebe? Tu és Jesus, o Cristo do Deus vivo. A partir dessa revelação é que eu sei de fato quem eu sou. E eu sou um homem como qualquer outro. Eu sou Simão, filho de Jonas. Simão Bar-Jonas, meus irmãos, naquela época, a genealogia é como se fosse o nosso RG. Para você comprovar, né, quem você é, você tinha que dar, né, a sua genealogia. Você tinha que falar, olha, eu sou o Simão, filho do Jonas, filho do Ciclano, neto do Beltrano e por aí vai. Isso era um RG. Então Jesus está falando, você é esse Simão, a sua identidade é essa. Só que a sua identidade, a partir de agora, passa a ser definida a partir da sua confissão, dessa revelação que você graciosamente recebe de Deus. Então, meus irmãos, para entender a igreja, na base do entendimento do que é a igreja, existe o entendimento desses dois grupos de pessoas e de um limite claro entre eles, que é o limite da revelação de Deus na pessoa de Cristo, da revelação de quem Cristo é e do que ele fez. E esse grupo de dentro, por conhecer a Cristo, deve ser notadamente diferente dos de fora, porque não somente conhece a Cristo, mas também conhece a si mesmo. E Jesus faz, então, a famosa declaração: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. É uma declaração controversa, existem algumas linhas diferentes de interpretação em relação a isso. Mas grande parte da dificuldade em entender essa declaração de Jesus vem do entendimento católico romano dessa frase, né? Porque eles vão dizer, né, a Igreja Católica Romana vai dizer que, ao dizer isso, Jesus está nomeando Pedro como um primeiro papa, ou um primeiro representante, o primeiro supremo padre, né, da igreja, e que a igreja autêntica seria aquela que conseguisse, então,
traçar a genealogia de sucessão, né, desde o Papa atual até Pedro. Não fosse essas dificuldades, meus irmãos, muitos talvez tenham dificuldade de admitir que, de fato, algo especial, alguma primazia está sendo dado para Pedro nessa declaração. E a dificuldade de admitir isso não fosse o ensino da Igreja Católica Romana, talvez fosse mais fácil, porque essa, de fato, é a leitura mais natural do texto. Alguma coisa está sendo dada a Pedro que, ao menos nesse momento, não está sendo dada aos outros. Existe, né, provavelmente aí um jogo de palavras entre Pedro e pedra, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, mas não é algo que seja relevante para o entendimento do que Jesus está dizendo aqui. Como é que a gente pode entender essa frase de Jesus, então? Bem rapidamente, porque não é nosso objetivo, nosso foco, né, resolver essa polêmica. Mas a gente pode entender, meus irmãos, ao ver que o que quer que tenha sido dado a Pedro aqui, não dá a ele uma ascendência absoluta e definitiva sobre os demais apóstolos. Veja que Jesus faz a pergunta para os 12, e Pedro, então, de certa forma, está respondendo em nome dos 12. Já no verso 20, Jesus diz para todos os 12, para não dizer para as outras pessoas, né, que ele era o Cristo. Então ele coloca a confissão de Pedro na boca dos outros apóstolos também. O poder que é dado, né, das chaves, que a gente vai falar dele adiante, que é dado para Pedro, a chave do reino do céu, de ligar e desligar, logo adiante, no capítulo 18, né, a outra única instância em que a gente escuta Jesus falando da sua igreja, e a gente vai ver lá, a gente vai lembrar rapidamente do que está lá, né? O capítulo 18 está falando sobre a disciplina eclesiástica, né? E vai estar a mesma expressão lá: o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Mas dessa vez associada a toda a igreja. Então, o que quer que esteja sendo dado a Pedro aqui, também é, de alguma forma, associado aos apóstolos e a toda a igreja. Então, o que parece, meus irmãos, que está acontecendo aqui? Pedro, ele tem uma primazia no sentido em que ele é o primeiro entre os pares. Então, é uma primazia muito mais cronológica do que de ascendência. Pedro chegou primeiro a um conhecimento que em breve estaria disseminado entre os 12, né? Exceção óbvia feita a Judas, né? Um conhecimento que em breve estaria entre os 12 e uma autoridade que em breve estaria em toda a igreja. E faz sentido quando a gente examina como a igreja, essa igreja age logo depois, começa a agir logo depois do derramamento do Pentecostes, né, do Espírito Santo no Pentecostes, né? Vamos lembrar um pouquinho o contexto. Pedro já estava exercendo uma liderança sobre os 12. A gente lembra que antes do derramamento do Espírito Santo, ele já tinha coordenado, vamos chamar assim, a substituição de Judas por Matias, né? A gente vê que quando o Espírito Santo é derramado, é Pedro quem expõe as Escrituras e interpreta aquilo ali que aconteceu, e como resultado da sua pregação ocorrem o que a gente pode chamar ali das primeiras conversões a partir dessa pregação. Então, como nós vamos ver já, o poder das chaves é exercido primeiro por Pedro, em Atos capítulo 2, depois em Atos capítulo 3, a primeira cura miraculosa é por mão de Pedro, e o sermão que vem depois. Pedro, de fato, ele experimenta uma primazia nos primeiros anos da igreja ali. Você pode ver isso nos 12 primeiros capítulos ali de Atos. Mas, de novo, é uma primazia muito mais cronológica do que propriamente de ascendência, porque em breve e muito rapidamente, esse poder que tinha sido dado a Pedro, essa primazia que tinha sido declarada a Pedro, está associada a todos os apóstolos e a toda a igreja. Então, veja que é Pedro confessante, é Pedro e a sua confissão que é a sua pedra. É essa pedra que Jesus edificaria a sua igreja. E essa confissão Jesus mesmo coloca na boca de todos os apóstolos. Então, de certa forma, são todos os apóstolos com essa proclamação que são o fundamento da igreja. Deixa eu dizer de novo, é Pedro e sua confissão, e depois os apóstolos e sua confissão. Que confissão? De que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que são o fundamento, a pedra sobre a qual a igreja é edificada. O que harmoniza muito bem com o restante do ensino das Escrituras. Abra, por exemplo, a sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 19. Diz lá: assim não sou mais estrangeiros nem imigrantes. Está falando para os gentios, mas a gente pode entender
como direcionada a toda a igreja, tá? Não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular, ou a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro, é a mesma metáfora que Jesus está utilizando, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados, isso será bem importante a gente entender já já, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então veja, Paulo falando aqui sobre a igreja, então ele diz que ela é fundada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então nós cremos numa igreja que é santa e universal, né? Cremos na Santa Igreja Universal, mas é também, por isso nós dizemos também que essa é uma igreja apostólica, porque ela está fundada sobre essa proclamação, essa revelação que foi dada primeiramente aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Tá? Então a gente entende, espero que tenha ficado pelo menos um pouco mais claro essa questão da declaração de Jesus com relação a Pedro e essa pedra sobre a qual ele edifica a sua igreja. Bom, mas Jesus usa a palavra igreja aqui, né? E na boca de Jesus, aqui em Mateus 16 e Mateus 18, são as únicas ocasiões em que Jesus utiliza essa palavra. E parece, né, para nós, leitores do século XXI, aí, parece que Jesus está fazendo um anacronismo, né? Jesus está falando de igreja, mas ele nem morreu ainda, né, nesse momento aqui, que dirá ressuscitar. Não devia soar anacrônico ali, né, nos ouvidos dos discípulos? Será que eles não tinham ficado confusos sobre o que Jesus estava falando? Jesus falando de igreja nesse momento? Mas não, meus irmãos, nem de longe. A palavra, né, utilizada aqui, que os irmãos certamente conhecem, é eclesia, que vem de um verbo grego que significa chamar para fora, né? Então a igreja seria aqueles que são chamados para fora. Mas muito mais importante que essa etimologia, né, que eu sei que muitas pessoas tentam tirar a teologia a partir do significado dessa palavra, o uso dessa palavra é muito mais importante para entender o que ela significa. E ela era utilizada como sinônimo de assembleia, ajuntamento, congregação, reunião. E ela era amplamente utilizada em contextos diversos, inclusive em contextos não religiosos. Então, o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é que, olha, sobre essa pedra eu vou edificar o meu ajuntamento, eu vou edificar a minha congregação, a minha reunião de pessoas, o meu povo. Esse grupo de pessoas que a gente vem falando aqui, que até agora a gente está chamando de os de dentro. Eu vou edificar a minha assembleia. É um termo absolutamente comum e corriqueiro para os discípulos. Mas tem mais no uso desse termo, porque esse termo, ele na Septuaginta, que é a tradução, né, da Bíblia do hebraico para o grego, uma tradução que no tempo de Jesus era conhecida, a tradução que os apóstolos em suas epístolas citam muitas vezes, quando eles vão citar o Antigo Testamento, eles citam da Septuaginta. Na Septuaginta, essa palavra eclesia, ela traduz o hebraico kahal, que tem um significado muito semelhante, ajuntamento, agrupamento, mas que também amplamente é utilizada para se referir particularmente ao ajuntamento do povo de Deus, do povo de Yahweh, né, de Yahvé. Então, Jesus, ao utilizar a mesma palavra que o Antigo Testamento usa para descrever o ajuntamento de Yahvé, ele está estabelecendo também, meus irmãos, um elemento de continuidade entre a Assembleia dos Santos do Antigo e do Novo Testamento. Há um elemento de continuidade, então. Estou estabelecendo como Messias prometido, como era de fato a expectativa sobre o Messias, que ele ajuntaria o povo de Deus. Então é isso que ele está falando, olha, eu vou edificar a minha Assembleia. Se a gente olha essa palavra ainda mais à luz de Romanos 2, os irmãos não precisam abrir, quando Paulo vai dizer que judeu não é quem o é exteriormente, e a circuncisão não é a da carne, mas a do coração, você começa a fazer mais sentido. O povo de Deus sempre foi definido não por critérios externos. Somente Deus conhecia o seu remanescente fiel dentre o povo de Israel. Então, a comunidade de Israel externa não era necessariamente o povo de Deus. O povo de Deus era quem era circuncidado no coração. Sempre foi assim, desde o Antigo Testamento. Por isso, a gente pode chegar, então, na definição de igreja como a comunidade dos cristãos de todos os tempos. A igreja é a
comunidade dos cristãos de todos os tempos. A gente vai ampliar um pouquinho essa definição já, mas por enquanto, tá? Essa é a definição, inclusive, que o teólogo Wayne Grudem usa na sua teologia sistemática. Por que ela é uma definição importante? Porque cristãos diz respeito a essa revelação, a esse povo que está identificado, que deriva a sua identidade, sua própria identidade do conhecimento revelatório que recebeu de quem Jesus é, os cristãos de todos os tempos. Então, reúne os crentes do Antigo, o ajuntamento do Senhor do Antigo e do Novo Testamento. E por que nós vamos ampliar um pouco essa definição? Só para lembrar que não somente é de todos os tempos, mas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Como está lá em Apocalipse 5, né? Digno és o cordeiro de tomar o selo, do livro e abrir seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Lembramos também da grande comissão, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lembramos de Atos 1, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa igreja, essa Assembleia do Messias, ela, por meio da ação do próprio Cristo, ela está sendo edificada e ampliada para incluir pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então nós cremos numa igreja que é santa, apostólica e é universal. Abrange pessoas de todos os tempos e de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então nós cremos na Santa Igreja Universal. A Santa Igreja, meus irmãos, por que ela é santa? Porque Jesus está dizendo para Pedro que ele mesmo a edificaria. Sobre esta pedra, né, que nós já vimos que é a confissão na boca dos apóstolos, a proclamação apostólica, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E é interessante que um dos apóstolos que aprende isso muito bem é o próprio Pedro. Abre sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. A partir do verso 4. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, vai dizer: chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados. Veja, não se edificam, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O próprio Pedro, né, que era essa pedra, mais tarde, junto com os apóstolos, ele enxerga nessa metáfora do edifício que Jesus entrega aqui em Mateus 16. Nós, como pedras, somos edificados nesse edifício. Uma outra metáfora que é utilizada para descrever a igreja, talvez nos ajude a entender ainda mais esse trabalho de Jesus com a igreja, que pode ser descrito como esse edificarei a minha igreja. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27. Efésios, capítulo 5, verso 25 até 27. Vai dizer assim: maridos, cada um de vós ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, amou a sua assembleia, e a si mesmo se entregou por ela, não pelo grupo dos de fora, se entregou pela sua assembleia, a fim de, verso 26, santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então veja, Jesus, aqui é uma outra metáfora, não é uma metáfora do edifício, né? A igreja aqui está sendo descrita como uma esposa ou uma noiva. E essa noiva ela está sendo aprontada para o casamento. E ela está sendo aprontada para o casamento pelo próprio noivo, que a amou e se entregou por ela. E ele está santificando, purificando essa noiva pelo lavar da palavra.
Então, pela ação do Espírito, como nós vimos lá em 1 Pedro, vimos também em Efésios, quando falamos da igreja apostólica, e da palavra, essa igreja está sendo edificada pelo próprio Cristo. Meus irmãos, por que isso é central no nosso entendimento da igreja? Meus irmãos, a igreja é a igreja de Jesus. E por que isso é central? Porque se a gente se esquecer que é o próprio Cristo que se encarregou da tarefa de edificar a igreja, nós corremos o risco de nos desesperarmos. Porque nós só temos acesso a perceber esse corpo na sua expressão visível. E se a gente for muito sincero, quando a gente olha para a igreja cristã hoje, nos dias de hoje, seja no contexto brasileiro ou em muitos contextos, especialmente no mundo ocidental, a gente pode se desesperar, porque o que a gente vê? A gente vê escândalo, a gente vê corrupção muitas vezes, a gente vê um abandono da doutrina, da sã doutrina. E se a gente não se lembrar que Cristo pegou essa tarefa para Ele mesmo, meus irmãos, a gente corre o risco de nos desesperarmos. E nós não podemos. Igreja, assim como o povo de Israel não era quem o é exteriormente, só Deus sabe aqueles que lhe pertencem. Mas aqueles que lhe pertencem, esses que são os de dentro, que permitem, que respondem a essa revelação, que derivam a sua identidade dessa própria revelação e têm esse tipo de relacionamento com Cristo vivo, o Filho do Deus vivo, essas pessoas são igreja e essas pessoas estão, sim, sendo edificadas pelo lavar purificador da palavra e pela ação do Espírito Santo. Isso não é, meus irmãos, questão de opinião. Tivesse essa tarefa a meu encargo, você podia ficar muito preocupado e com grande razão você podia falar que eu estou falhando nessa tarefa. Mas essa tarefa o próprio Cristo está levando a cabo. Então nós não podemos duvidar de que o Senhor Jesus está edificando a sua igreja. Contra todos os sinais, contra todas as evidências, mesmo que seja contra todos os sinais e contra todas as evidências, Jesus está edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa isso, meus irmãos? As portas do inferno, ou as portas da morte, ou as portas do Hades. Muito provavelmente essa é uma expressão para identificar uma palavra só. É uma expressão dita no lugar de uma palavra só, e a palavra só é morte. As portas do inferno, a porta do Hades, as portas da morte, a gente pode entender como a morte. Então essa igreja é uma igreja que vence a morte. Por que é uma igreja que vence a morte? Tem dois aspectos que a gente pode se lembrar quando a gente fala disso. O primeiro deles é que essa igreja vence a morte porque ela está unida a Cristo. Lembre-se que ela deriva a sua identidade de Cristo e do que Cristo fez, de quem Ele é e do que Ele fez por ela. Então, esse Cristo que nos uniu a Ele, Ele venceu a morte. Ele foi morto, crucificado, sepultado, ao terceiro dia Ele ressurge dentre os mortos. Então ele vence a morte, e como nós estávamos incluídos naquela morte sacrificial, estávamos também incluídos na semelhança da sua ressurreição. Então, quem faz parte dessa assembleia não teme a morte. Quem faz parte dessa assembleia sabe que a morte é um inimigo vencido. Isso é um aspecto. Um outro aspecto, meu irmão, é que se essa igreja vence a morte, então a gente pode falar dessa igreja no pós-morte. A gente pode falar com uma igreja existindo por toda a eternidade. O povo de Deus, a Assembleia de Cristo, a noiva do Cordeiro, existindo por toda a eternidade. O que também está de acordo com o ensino das Escrituras, se a gente vê que o final de tudo, como está descrito lá no livro de Apocalipse, é um casamento. São as bodas do Cordeiro com a sua noiva. Existe, portanto, meus irmãos, na igreja, um elemento escatológico. Escatológico diz respeito às coisas do fim. A igreja é essa comunidade escatológica. A igreja é uma comunidade que vive hoje as realidades de um reino que só vai ser plenamente conhecido no futuro. A igreja deve ser, meus irmãos, uma janela para o futuro, uma comunidade escatológica, onde aqueles que estão de fora dos seus limites, ao olhar para dentro, devem enxergar uma realidade que só vai ser plenamente revelada no futuro, mas que já é vivida em prática hoje, por causa do que Cristo fez e por causa de tanto que essas pessoas são movidas e modificadas por esse conhecimento. A igreja vence a morte no sentido que é uma igreja
uma comunidade escatológica, uma comunidade, uma janela para o reino de Deus, que avança pelo poder dessa própria igreja. Porque a essa igreja foi dada as chaves do reino dos céus. Percebe? Então é uma igreja santa, porque Cristo a edifica. É uma igreja universal, porque abrange os homens de todos os tempos, tribos, línguas, povos e nações. É uma igreja apostólica, porque está firmada sobre o ensino dos apóstolos. E a gente poderia, talvez, encaixar aí que é uma igreja escatológica, uma comunidade que é uma janela do reino de Deus para esse mundo. Avançando, então, a essa igreja é dado o poder das chaves do reino de Deus, e o que ela liga tinha sido ligado no céu, teria sido ligado no céu, o que ela desliga teria sido desligado nos céus. Como que a gente pode entender essa declaração? Vamos fazer referência, meus irmãos, a um dos símbolos de fé históricos da tradição reformada, o Catecismo de Heidelberg, né? Uma das 3 formas de unidade que a nossa igreja subscreve, juntamente com a Confissão Belga e os cânones de Dort. O Catecismo de Heidelberg responde exatamente essa pergunta: o que são as chaves do reino? É a sua pergunta 83. É justamente isso: o que são as chaves do reino do céu? E ele vai responder da seguinte forma: a pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica são as chaves. A pregação do Evangelho, já vou explicar, e a disciplina eclesiástica. É por esses 2 meios que o reino do céu se abre para os que creem e se fecha para os incrédulos. Então, como é o entendimento histórico dessas chaves do reino? Vamos começar pela pregação do Evangelho. Como a pregação do Evangelho abre ou fecha, né, são chaves afinal, abre ou fecha o reino do céu para as pessoas. Meus irmãos, quando a pregação do Evangelho chega em algum lugar, quando ela é anunciada, e ela foi primeiramente, como nós já aprendemos, pelos apóstolos, mas hoje a igreja tem essa autoridade de proclamar o Evangelho, que são as boas novas de quem Jesus é e do que ele fez, a propósito. O que acontece, meus irmãos, nesse lugar quando a pregação do Evangelho chega? Essa pregação do Evangelho, ela é uma mensagem extremamente polarizadora de um ponto de vista. Talvez a mais polarizadora das mensagens. Porque essa mensagem do Evangelho, o anúncio do que Jesus fez e de quem ele é, ele exige de quem ouve uma resposta. Não é possível sair ileso, ficar incólume, ficar alheio à proclamação do Evangelho. Uma vez que o Evangelho é proclamado, ou a pessoa, pela revelação de Deus, ela é capacitada a acolher essa verdade, e ela é então incluída na igreja, e as portas do reino do céu se abrem para ela, ou essa pessoa rejeita. Não existe uma terceira opção. Ou essa pessoa acolhe e o reino do céu se abre, ou ela rejeita e o reino do céu se fecha para ela. Então, dessa forma, a pregação do Evangelho funciona como essa chave que liga e desliga as pessoas ao reino dos céus. E a disciplina eclesiástica. Parece, né, fora de lugar aqui, mas não, meus irmãos, é exatamente isso mesmo. Eu já mencionei, né, que Mateus 18, que a gente não leu, fala sobre a disciplina eclesiástica, Jesus falando sobre a disciplina eclesiástica, né, no contexto da igreja, como ela funciona. E ela tem, em primeiro lugar, um objetivo reconciliador, reparatório. Né? Um irmão peca contra você, você repreende ele sozinho. Com que objetivo, irmão? Puni-lo? Não. Fazer com que ele se arrependa dos seus pecados e se reinsira de novo na comunhão dos santos. Se essa pessoa rejeita a sua admoestação, você leva 2, 3 outras testemunhas e tenta convencê-lo. Tenta restaurá-lo. Você está buscando por todos os meios a restauração dessa pessoa. Se ela rejeita, você leva o caso a toda a igreja. E toda a igreja, então, avalia o caso. E se essa pessoa, a igreja está convencida de que essa pessoa está em pecado, e essa pessoa não se arrepende, mas permanece na prática do pecado, a igreja não só pode, mas deve considerar que aquela pessoa não mostrou frutos suficientes ou evidências suficientes que de fato era parte da Assembleia do Cristo, e ela deve excluir essa pessoa da comunhão. Meus irmãos, isso é muito importante. A disciplina eclesiástica ela não é primeiramente com o objetivo de excluir, mas uma vez que todas esses procedimentos são seguidos e a reparação, a reconciliação ela se mostra impossível, a igreja tem a obrigação de excluir essa pessoa. Por quê, meus irmãos? Porque lembre-se de que no
Na base da igreja, meus irmãos, está uma comunidade delimitada para os de fora, delimitada por uma revelação, delimitada por um conhecimento, delimitada por um relacionamento. Esses que estão dentro desse limite, eles são uma comunidade escatológica que devem viver diferente e mostrar para as pessoas de fora o que é viver pelas regras do reino dos céus, o que é de fato amar uns aos outros. A igreja não pode ser esse grupo se ela continua admitindo no seu seio, se ela continua admitindo que continue entre si, ou que seja identificado com ela, aqueles a quem Deus está dando todas as evidências de que não fazem parte dela. Ela não pode porque o testemunho de Jesus está em jogo. Ela precisa manter esses limites claros, e esses limites claros são mantidos por meio da disciplina eclesiástica. Então, essa pessoa que sofreu a disciplina e não se arrependeu do seu pecado, ela deve ser excluída. E óbvio que futuramente, se essa pessoa se arrepende, se ela muda os seus caminhos, de novo, a igreja não só pode, mas como deve reconhecer a ação do Senhor nessa pessoa e trazê-la de volta, restaurá-la à comunhão. Porque, afinal de contas, meus irmãos, o que a igreja liga terá sido ligado nos céus. O que a igreja desliga terá sido desligado nos céus. Então, a igreja age como uma procuração dada pelo próprio Cristo de dizer quem faz parte, quem deve ser acolhido e quem está fora desses limites. Quem não deu evidências suficientes de que acolheu essa revelação de quem Cristo Jesus é. Percebe mesmo? Então, existe esses limites claros, existe essa separação de forma clara. Agora, meus irmãos, é evidente que se a gente fala o exercimento, né, o exercício do poder das chaves, isso não pode ser pensado num nível abstrato. Isso não acontece em nível abstrato. O poder das chaves, a pregação do evangelho, a disciplina. Meus irmãos, são pessoas que estão fazendo isso, são pessoas que estão proclamando o evangelho, são pessoas que estão se convertendo, são pessoas que estão batizando outras pessoas, são pessoas que estão realizando a disciplina e são pessoas que estão servindo com seus dons nessa comunidade. Então não dá para pensar na igreja em abstrato. Então essa igreja que é universal, santa e apostólica, é claro, meus irmãos, que ela sempre vai existir numa expressão local e concreta. Ela é a igreja universal, mas a expressão dessa igreja universal, ela se encontra numa igreja, num corpo local. Por isso não é possível uma pessoa dizer que ela faz parte da Assembleia do Cristo se ela não estiver ligada a uma igreja local. Se ela não estiver formalmente ligada a pessoas que vão expô-la, irmãos dela que vão expô-la aos meios de graça. Se ela não estiver sujeita a uma disciplina, se ela não estiver sujeita aos sacramentos, se ela não estiver se expondo aos sacramentos, à ceia, ao batismo, não existe Assembleia do Cordeiro, não existe alguém que é parte da igreja do Cristo em abstrato. Um crente que voluntariamente se desliga de uma igreja, não de uma igreja, ou de qualquer igreja local, que toma a decisão de não estar envolvido com a igreja local, eu vou ser crente ad hoc, né? Eu vou ser crente avulso, eu não vou me ligar a uma igreja local. Essa pessoa não entendeu o que é a obra de Jesus, porque Jesus está edificando um edifício, está preparando uma noiva. Um edifício não é uma coleção de tijolos, meus irmãos. São tijolos colocados contra tijolos, junto com tijolos, para serem feitos edifício. É claro, meus irmãos, que a gente sabe que existem realidades e realidades. Existem pessoas que sofreram abusos, que saíram por um tempo, que não estão com dificuldades de se juntar novamente à igreja. Existem pessoas que estão em cidades ou em vizinhanças que não existem igrejas que dão sinais de serem igrejas autênticas. Eu sei que existe isso tudo. E eu não estou querendo colocar um peso adicional sobre essas pessoas. Mas fato é, se uma pessoa se desliga voluntariamente da igreja local, ou mesmo uma pessoa que está nessa situação e acha que essa situação é confortável, ainda que ela tenha sido colocada nessa situação por motivos legítimos, essa pessoa, meu irmão, precisa olhar para Jesus urgentemente. Ela precisa pedir que o lavar da palavra e do Espírito Santo mova o coração dessa pessoa para ela olhar para Jesus. Porque quando ela olhar para Jesus, ela vai ver um Jesus que está edificando uma igreja. E ela vai ver, opa, eu estou fora disso que Jesus está fazendo. Meu irmão, é isso que Jesus está fazendo.
Você vai falar que você é crente, que você acredita em Jesus, mas não acredita no que ele está fazendo. Você acredita em Jesus, mas quer ser excluído da obra que ele está fazendo. Por isso, meus irmãos, que um crente ele tem dever de se juntar a uma igreja local. Não existe igreja universal no abstrato. A igreja universal ela sempre encontra uma expressão na igreja local. Meus irmãos, a gente podia ter falado de muitas outras coisas concernentes à doutrina da igreja. Não falamos, por exemplo, de governo da igreja, não falamos sobre a administração dos sacramentos, sobre a relação final de igreja e Israel. Muitos outros tópicos a gente podia abordar. Mas por hoje eu acredito que o que a gente abordou é suficiente para a gente entender que a igreja não é um bonito acessório na vida do crente. Olha, vem o céu, vem Jesus, e ainda eu posso fazer parte dessa associação de graça. Né? Eu ainda tenho uma associação que eu posso fazer parte. Meus irmãos, não é isso. A igreja é a Assembleia do Cordeiro, é a reunião de todos aqueles que receberam essa revelação e que derivam dessa revelação a sua própria identidade. A igreja não é um acessório, ela é o centro do que Jesus está fazendo conosco, meus irmãos. Nós devemos manter nas nossas mentes que a igreja é obra de Jesus, para a gente não desesperar. Não importa, meus irmãos. Quer dizer, é claro que importa, mas em última análise, se Jesus falou que ele vai fazer, meus irmãos, tranquilo, ele vai fazer. A igreja vai estar no último dia, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Então, o que eu quero nos exortar, meus irmãos? Eu não quero nos exortar de uma forma legalista, a dizer, então agora vai orar, vai servir seu irmão, vai se unir a uma igreja local, ou seja, um crente ativo na sua igreja local. Tudo isso é claro que você precisa fazer. Mas você não vai chegar nisso por eu te falar isso. Ainda que você vai chegar nisso se a palavra te convencer. E como é que a palavra vai te convencer, meu irmão? Se você procurar olhar para Jesus. Na base da igreja está Cristo, a sua obra e a sua revelação. Então, você quer ser igreja de verdade, você quer ajudar a igreja a não ser a não passar tantas mazelas, tanta corrupção, tantos escândalos, você é parte do problema, meu querido. Então, você também é parte da solução. Você será a igreja a partir do momento em que você olhar para Jesus, em que você entender dia após dia o que Jesus está fazendo em você e nos seus irmãos, quando você colocar na sua cabeça que você precisa fazer parte dessa expressão coletiva da revelação de Cristo. Meus irmãos, quanto mais clara for essa visão, quanto maior for o nosso conhecimento de Jesus, de forma mais clara o mundo vai conhecer quem Cristo é. Porque na base da igreja está a revelação de quem Ele é. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque Tu te revelaste a nós. Sem nenhuma necessidade, Deus, Tu te revelaste como Pai. Porque nós cremos que todos vão te conhecer, toda língua vai dizer que Cristo é o Senhor, todo joelho vai se dobrar. Mas o Senhor, por Tua graça, Deus, permitiu que muitos de nós aqui reunidos nessa manhã fizéssemos isso por bem e não por mal, Deus. Fizéssemos isso atraídos pela doçura de Cristo e não obrigados, Deus, pela Tua face irada e pela Tua santa justiça. Deus, obrigado porque o Senhor não nos salvou sozinhos, mas que o Senhor nos salvou para dentro de um corpo, para dentro de uma assembleia, para dentro de um ajuntamento. A gente foi colocado, Deus, como parte de um edifício que o Senhor mesmo está edificando. Obrigado, Senhor, porque a igreja é obra Tua, não é obra de homem algum. E porque ela é obra Tua, nós temos certeza que o Senhor há de completar em nós a boa obra que o Senhor começou até o dia de Cristo Jesus. Abre os nossos olhos, Deus, para vermos a Cristo, a esse crucificado, a esse ressuscitado e glorificado, e que a partir da revelação de Cristo, Deus, nós possamos derivar a nossa própria identidade e a identidade da Tua igreja, Deus. Essa é a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém.